Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 31 de julho de 2024, nossa quarta-feira de Olimpíadas e Copa do Brasil. Bom, tropa, quarto amanhã. Amanhã é dia 31. Pô, posso dar o papo reto? Eu não sei se é impressão minha não, mas parece que esse mês de julho aí durou uns 90 dias, né? Um ano, então esse mês de julho aí não acaba. Mas vambora. Ontem, tirando o jogo do AIK, que só saiu um gol, o restante aí a gente conseguiu cravar tudo. Pô, esse jogo do AIK saiu gol tão rápido do time que não era o favorito, com 6 minutos. Eu falei, ixi, a chuva de gol. Mas ficou por isso mesmo. Vambora, o restante aí, tudo bem, graças a Deus. Meio-dia, vamos começar com Olimpíadas. Aqui é o grupo do Brasil, tá? Japão e Nigéria, o feminino de futebol. Seguinte, tropa, aqui o Japão deve vencer o jogo, tá? Só uma zebra muito grande pro Japão não vencer a Nigéria, que já está eliminada, perdeu para a Espanha, perdeu para o Brasil. Não acredito que vai ser um jogo fácil, tá? Não acredito que vai ser um jogo fácil, mas eu acredito que o Japão tem tudo para ganhar. No máximo do máximo aqui, a gente deve ver um empate. Japão empate Angola? Pô, não, acho que se eu for me envolver nesse jogo aqui, eu vou me envolver na vitória. Toma cuidado com o mercado de gols, né? Os dois jogos da Nigéria foram apenas 1-0, mas pode ser interessante se o Japão começar perdendo. O Japão começar perdendo, pode ser interessante aí buscar mais gols no jogo, tá? Mas eu tô fechado com as japonesas. Meio-dia também a gente tem o jogo do Brasil contra a Espanha, que o Brasil estava classificado até os 47 do segundo tempo, onde o Brasil conseguiu tomar 2 gols depois dos 47. É brincadeira, cara. Tipo assim, eu torço para as meninas, eu sei que elas não têm apoio, né? Tanto apoio assim. Mas, cara, a seleção feminina do Brasil, ela não consegue só ser eliminada. Elas sempre são eliminadas, cara, de uma forma que, pô, irrita, mano. Irrita, tá ligado? É um bagulho, pô, que às vezes chega a ser vergonhoso, pô. Pô, e eu torço para as meninas há muito tempo, desde o começo lá da Marta Cristiane. Estados Unidos sempre ganhava do Brasil. O Brasil, pô, tirava onda com geral, chegava nos Estados Unidos, aí, tá ligado? Parecia que ia, mas não caía. Pô, fico muito chateado. E eu vi os jogos, hein? Eu vi os 2 jogos da seleção feminina. Eu gosto pra caramba de ver os jogos da seleção. Mas, pô, brincadeira. O Brasil tava classificada até os 92 minutos. O empate não seria ruim pro Brasil, porque o Brasil ia pra 4 e o Japão ia ficar só com 1. Entendeu? O Brasil se classificaria perdendo até se o Japão empatasse o jogo com a Nigéria. Ai, que raiva. Mas vamos embora. Cara, e agora o Brasil, ele simplesmente vai jogar a classificação dele contra a melhor seleção do mundo, né? Atual campeã do mundo, tem as últimas melhores jogadores do mundo. Muito difícil, cara, muito difícil a situação do Brasil e não tem o que fazer. Sendo bem realista, a Espanha deve vencer o jogo, tá? A Espanha deve vencer o jogo, mas eu iria aqui de mais de 1,5 gols. Eu vejo um desespero do Brasil, né? Principalmente se tomar o primeiro gol, tem que ir para cima. O empate do Brasil, ó, se o Brasil empatar e o Japão também empatar, o Brasil fica de fora no critério de gols feitos, né? O Brasil fez só 2 gols e o Japão fez 3. Então, pro Brasil, cara, tem que ganhar. O Brasil tem que ganhar de qualquer jeito. E nessa do Brasil ter que ganhar, vai abrir espaço para uma seleção muito melhor que a Espanha. E é isso. Gosto do Espanha, empate anula também, tá bom? Vai ser o critério querer apostar contra o Brasil ou não, gostar ou não. Tem gente que não aposta contra o próprio time e tal. Eu não gosto de apostar contra a seleção do Brasil, por exemplo, a masculina. Mas aqui a tendência realmente é de ser da Espanha levar melhor e da gente ver gols do Brasil desesperado ali pela vitória. E tropa, rapidinho antes da gente passar para o próximo jogo, espero que ninguém fique chateado com o que eu falei aqui, de repente interpretaram errado, tá? Mas, cara, é porque eu torço bastante, entendeu? É igual torcer pro meu time. Pô, se eu sentir que meu time, em algum momento, fez uma parada assim, vexatória, caraca, eu fico indignado, e eu falo como torcedor, fiquei indignado, é igual na Copa do Mundo. Copa do Mundo, o Brasil conseguiu ser eliminado pela Jamaica. A Jamaica tinha tomado 5 de El Salvador. Acabou a Copa do Mundo, Jamaica tomou, foi 7 do México e 10 do Paraguai, agora no Pan-Americano, para classificar para as Olimpíadas, tomou 10-0 do Paraguai.
E o Brasil não conseguiu ganhar da Jamaica, que foi eliminado. Entende? Irrita, mano. Irrita, tá ligado? Mas vou ver o jogo, obviamente, na hora do meu almoço. Vou torcer muito pro Brasil, mesmo estressado com o jogo do Japão. Vou torcer bastante e quem sabe, né? Não acontece um milagre. Futebol, tudo é possível. Vambora. 2h da tarde, mudando de grupo, tem Austrália contra Estados Unidos. Vamos olhar aqui a classificação para a gente entender o que vale. Estados Unidos está classificado? Tá classificado porque o critério de desempate é o saldo de gols. Estados Unidos tem um saldo de 6 e a Austrália tem um saldo de -2. Estados Unidos é líder, a Alemanha é segundo, Austrália, um grupo parecido com o Brasil, né? A gente tem a seleção mais forte com 6, 2 seleções com 3 que vão disputar essa vaga aqui, tanto a Alemanha quanto a Austrália, e uma seleção eliminada que é a Zâmbia. Seguinte, Estados Unidos já está classificado porque Estados Unidos tem saldo de 6 e a Austrália de -2. Estados Unidos teria que perder de 5 para a Austrália, né? Que não vai acontecer. Não vai acontecer. Futebol pode tudo? Pode, mas isso aqui não pode acontecer, tá ligado? A Austrália que tomou 5 gols de Zâmbia, a Austrália não vai perder 5-0 nos Estados Unidos. Mas, enfim, vamos lá. A Austrália, ela precisa pontuar. Tá? Ela precisa pontuar porque se a Austrália perder, ela já está eliminada, porque ela tem 2 de saldo a menos que a Alemanha. A Austrália pode empatar, mas se a Alemanha empatar também, a Austrália está eliminada. Então a Austrália ela vem para tentar ganhar. Tá? Eu acredito que por mais que os Estados Unidos esteja classificado, não deve facilitar a vida das australianas. Então não espero um jogo fácil. Eu gosto de jogo de gols. Pegar aí a Austrália fez o jogo mais legal igual pelada contra a Zâmbia, o jogo foi 6-5, e eu acredito aqui também mais um joguinho de gols, 2 gols aqui, me pega bastante, tá bom? Não vou entrar nos Estados Unidos porque não precisa vencer, mas a tendência é que ganhe da Austrália. Vamos lá, o outro jogo do grupo é Zâmbia contra a Alemanha, vou falar para vocês, é porque a Alemanha é uma seleção forte, mas para 1,10 contra a Zâmbia tem que tomar cuidado, que a Austrália veio 1,18 contra a Zâmbia abriu 5-2. Aí depois vacilou, tomou a virada. Jogo, caraca, que doideira. Sabe o que eu buscaria aqui? Buscaria esse 2,5. Caraca, o 2,5 tá muito baixo também. Caraca, tá muito baixa a cotação. Tudo tá muito baixo, né? O gol no primeiro tempo tá 1,13. Aqui eu buscaria, sabe o quê? Alemanha para marcar em ambos os tempos. Eu gosto. A Zâmbia é uma seleção que ela veio para jogar as Olimpíadas. Não dá mais para classificar, mas ela vai continuar jogando. Tá fazendo história aí, eu não sei se é a primeira participação, mas sinceramente eu não lembro de Zâmbia em campeonatos assim importantes, né? Então as meninas, e vem fazendo uma boa Olimpíada, tá ligado? Para uma seleção que chegou sem esperança nenhuma, chegou a abrir 5-2, tava quase conseguindo a primeira vitória, show de bola. E se o Brasil não tem incentivo, imagina a Zâmbia, né? Então, o que elas fizeram aí foi um feito, extraordinário. Mas o caminho vai acabar aqui, a Alemanha deve vencer e acredito no jogo bem aberto e a Alemanha marcando nos 2 tempos. E vamos agora fechar o futebol feminino nessa fase de grupo das Olimpíadas. Vamos para o nosso último grupo, 4h da tarde, Colômbia contra Canadá. Canadá com a seleção situação inusitada, né? Canadá está com -3 pontos e ganhou os 2 jogos. Como assim, Cris? O que aconteceu? A técnica do Canadá foi pega, né? Eles estavam usando drones para filmar o treino das adversárias, né? E a FIFA puniu o Canadá com 6 pontos. Na verdade, o Canadá tem 0 pontos, né? O Canadá tem 0 pontos. E caraca, que doideira, né? E o Canadá ainda tem chance de se classificar mesmo perdendo 6 pontos, o Canadá tem chance de classificar. Que loucura! Como o Canadá pode se classificar? É simples. Basta ganhar a Colômbia. Ganhou a Colômbia, passa, porque a Colômbia tem 3 pontos. Se o Canadá ganhar, o Canadá vai a 3 também, e o Canadá tem a mesma quantidade de saldo. Se ganhar, independente do placar, vai ter saldo a mais e acaba passando a Colômbia. Cris, mas e se a Nova Zelândia ganhar da França, o Canadá passa a França no saldo de gols? Não tem conversa. O Canadá só precisa ganhar para se classificar mesmo tendo perdido 6 pontos. Só tá sem a técnica, né? A técnica foi suspensa um ano. Caraca, que doideira. Mas, enfim, o que eu vejo para esse jogo? Última rodada, tropa, não tem jeito, a gente vai buscar gols. Eu gosto desse 1,5 aqui, porque o Canadá tem que se lançar de qualquer jeito em cima da Colômbia. A Colômbia tem uma seleção muito rápida, tem uma das melhores jogadoras do mundo, né, a Caicedo, e
Jogo bom, hein? Jogo bom. Outro cenário que eu gosto, tropa, empate anula pro Canadá. Por quê? Porque a Colômbia joga por esse empate. A Colômbia quer esse empate. Pega uma seleção mais forte e, pô, se ela empatar, ela tá classificada. Então, o empate, no empate anula, pode até ser uma dupla chance no bilhete você ganhar também com o empate. Seria ruim pro Canadá, mas seria bom pra gente que apostou. Entendeu? E é isso, tropa. Por mais que a Colômbia queira ganhar o jogo, obviamente, vai explorar os espaços do Canadá, a gente tem que entender que a Colômbia vai jogar com o regulamento embaixo do braço, chegar ao final do jogo ali, tiver empatado, ela vai se contentar com o empate, e aí a gente fica numa posição tranquila. Eu gosto desse empate anula aqui da seleção do Canadá. E vou te falar, porra, se ganhar é loucura. Se ganhar e se classificar mesmo perdendo 6 pontos, esquece. Aí é loucura mesmo, total. E pra gente fechar, Nova Zelândia contra a França, né? A Nova Zelândia perdeu os 2 jogos, a França deve vencer a Nova Zelândia, tá com uma cotação muito baixa, mas não é injusto, né? A França tem tudo aí para ganhar, e eu gosto da França ganhar em mais de 1,5 gols. Por quê? Porque a França, para ser líder, é importante ela fazer saldo, né? Vai que a Colômbia ganhe também, a Colômbia tem um saldo maior do que a França. Então é importante a França ganhar não só por 1 gol, mas ganhar por pelo menos 2 gols aí. Eu gosto desse França e mais de 1,5 gols. Tem tudo aí para a gente ver esse cenário acontecendo. Vamos lá, agora vamos para a Copa do Brasil, jogos de ida, 7 horas da noite, Atlético Paranaense e Bragantino, jogo na Arena da Baixada, a Liga Arena, no tapetinho do Furacão, e não tem jeito. Contra o Braga, tô fechado com o Furacão. Eu gosto de 2 cenários aqui, num bilhete safe, eu gosto de 1 gol do Atlético Paranaense, tá pagando ali 1,30, para mim tem o seu valor. É muito difícil o Atlético Paranaense não fazer gol dentro de casa, e o Bragantino vem sofrendo gols em 9 dos últimos 10 jogos. E olha só que detalhe interessante, o Bragantino sofreu gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10, tá? Interessante cenário aqui. E o outro cenário que eu gosto é um Atlético Paranaense empate anula, lembrando que esses jogos de ida, o time que joga fora de casa, ele entende que empatar é um bom negócio, porque ele vai poder decidir em casa, diante da sua torcida, entende? Então, está a favor dos mandantes com empate, dependendo, é claro, do mandante, pode valer a pena, tá? Pode valer a pena porque o empate é um bom negócio para o time visitante. Então, esses 2 cenários aqui, golzinho do Furacão e Furacão empate anula. Quem quiser ir na vitória, eu acredito que tem muita chance de vencer, mas eu vou dar uma segurada. 7 horas da noite, CRB e Atlético Mineiro. Aqui é o seguinte, é Série B contra o Atlético Mineiro que voltou a ganhar. Aqui, ó, para mim, jogo pro Atlético ganhar. Eu gosto do Atlético ganhando a 1,90. É claro que tu quiser ir mais tranquilo, pô, vai com empate anula, porque o Atlético Paranaense também pode não querer forçar muito, deixar pro jogo da volta, né? O jogo da volta deve, se pelo menos empatar, não deve ter dificuldade no Mineirão. Porque aí se perder, tem que ganhar por 2 de diferença, tá ligado? Eu acredito que o Atlético aqui arruma pelo menos um empate, então o empate anula é legal, mas dependendo da escalação, confirmou ali Hulk, Paulinho, Scarpa, Bernard, aí essa vitória do Galo em 90 me pega, hein? Me pega. Quem quiser ir num golzinho do Galo também, é muito difícil o Galo não fazer um gol nesse time do CRB, só se o Galo poupar. É muito difícil não fazer um gol nesse time do CRB. Por mais que esteja bem, ó, tá 5 jogos invicto, CRB, mas a gente está falando de um time montado para ganhar o Campeonato Brasileiro. Né? Se vai ganhar ou não é outra história, mas é um grande elenco contra um time de Série B. O Atlético Mineiro ele tem a obrigação de ganhar, com todo o respeito ao torcedor do CRB, mas isso aqui é igual São Paulo e Guarani, é poucas ideias, tá ligado? Mas é um jogo de ida, então se você quiser ficar um pouquinho mais tranquilo, vai com esse empate anula. Perder, eu acredito ser muito, muito, muito difícil o Atlético perder esse jogo. Acho que a zebra aqui do Atlético é um empate. 8 horas da noite tem tudo aí para ser o melhor jogo até dessa fase de Copa do Brasil. Flamengo contra Palmeiras. Jogo no Maracanã. Palmeiras sem o Estevão, que é o jogador que mais está desequilibrando no momento. Cara, Flamengo. Aqui também, para mim, é poucas ideias. Aqui no Maracanã, muito difícil o Flamengo perder esse jogo com o Palmeiras. Mas muito difícil mesmo, tá? Eu gosto desse Flamengo empate anula. Gosto dessa vitória do Flamengo. Que é um jogo que virou uma rivalidade, né? Porque nos últimos anos o campeonato acabou sendo dominado por essas 2 equipes. E é claro que o Flamengo, ele tem... Qualquer uma das equipes que eliminar a outra tem um gostinho especial. E
Desde também da Libertadores lá, do Deivinho, que ganhou em cima do Flamengo. O Flamengo tem essa... Fica mordido com relação ao Palmeiras, de querer eliminar o Palmeiras. E eu acredito aqui que dentro de casa o Flamengo não perde. Eu gosto desse empate anula. Mas, sincero para vocês, eu também gosto dessa vitória do Flamengo. Pagando quase 2 no Maracanã. Acho que qualquer jogo que o Flamengo pague 2 no Maracanã tem seu valor. Tem seu valor. 9h30 da noite, Atlético Goianiense Vasco. Vou falar para vocês. Pode ser clubismo, mas aqui para mim o valor tá no Vasco. O Atlético Goianiense está 10 jogos sem vencer. 10 jogos sem vencer. O que eu gosto aqui? Eu gosto do... Pronto, não vou complicar vocês agora, tá? Esse aqui é um jogo de ida que eu gosto de gols. Eu gosto de mais de 1,5 gols nesse jogo, mesmo sendo um jogo de ida. O Atlético Goianiense é um time que precisa vencer de qualquer jeito. Tá ligado quando tu sente, tipo assim, que nada dá certo, tá na zica? É o que acontece com o Atlético Goianiense. Igual tomou um gol no último minuto contra o Bahia. No último minuto não, né? Já tinha passado dos acréscimos, tomou gol do Bahia, não conseguiu ganhar. E é um time que pode jogar o campeonato de peteca. Ele quer ganhar de qualquer jeito porque precisa sair dessa sequência. Precisa chamar o torcedor de novo, entendeu? Senão, pô, só fica... O time já entra com uma pressão ruim, sabe? O psicológico abalado. Então é um time que precisa ganhar. E do outro lado, o Vasco é um time que sofre bastante gols, né? É um time que tem um ataque forte, por mais que não tenha feito gol aí contra o Galo e contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio também, que naquela poça lá. Mas Vasco e Atlético Goianiense jogaram recentemente em Goiás e o Vasco ganhou por 2-0, né? Um campo bom, ali dá para o Vasco jogar. Eu acredito que o Vasco também pode explorar esse como é que eu vou dizer? Essa pressão do Atlético, né? Eu acredito que o Atlético ele vem para cima do Vasco e vai deixar espaço. Como eu falei para vocês, é jogo de ida? Mas o Atlético ele tá numa fase que ele tem que ganhar. Eu acredito que pelo menos 2 gols aqui a gente veja, tá bom? Eu gosto desse cenário aqui. E o outro cenário, que eu falei que eu não queria complicar vocês rápido, é o handicap asiático mais 1 para o Vasco, tá? O que isso quer dizer? Que você só perde se o Vasco tomar 2 gols de diferença. 2-0, 3-1, tá? Se o jogo terminar por 1 gol, se o Vasco perder por 1 gol de diferença, só anula. E se empatar ou o Vasco ganhar, você ganha. Analisando que você está indo contra um time que não ganha 10 jogos, se o jogo terminar empatado, você ganha. E se vou falar, se o Atlético ganhar esse jogo, também não vejo um jogo tipo de 3-0, 3-1, não. Acho que vai ficar naquela faixa de uns 2-1. Agora, esse jogo tem cara de empate. Esse jogo tem cara de 1-1. Eu gosto desse 1,5 aqui, tá? E gosto também de estar a favor do Vasco para não perder por 2 gols de diferença. E pra gente fechar, 9h30 da noite, Corinthians contra Grêmio. Corinthians e Grêmio que se enfrentaram recentemente, né? Um jogo bem polêmico, um pênalti muito polêmico a favor do Corinthians. E vão se enfrentar novamente. Cara, esse time do Corinthians é engraçado, né? Rapidinho. O Corinthians, não jogou nada contra o Grêmio dentro de casa e depois joga muito contra o Galo fora de casa. Se o Corinthians ganhasse do Atlético Mineiro, não seria, tipo assim... Para quem estava vendo o jogo, se o Corinthians ganhasse o Atlético Mineiro, seria tão normal quanto o Atlético ganhar do Corinthians, porque o Corinthians jogou bem. Aí tem esses jogos que parece que o Corinthians tem que propor jogo, o Corinthians se complica, né? Vamos lá. O que eu gosto? Gol do Corinthians. Igual a gente entrou na última, no Corinthians e Grêmio. Foi quando o jogo? Foi segunda-feira, né? Passada. Para mim, o gol do Corinthians é melhor, porque ainda que o Corinthians perca ou empata, não sei, você só precisa de um gol. E eu gosto desse cenário. O Grêmio sofre muito gol, tem uma defesa muito exposta, principalmente jogando fora de casa, e para mim é gol do Corinthians. Tá pagando 1,40, eu gosto, tá bom? Então é isso, tropa. Fechamos os nossos jogos aí, que seja um dia muito bom pra gente, né? Basicamente Olimpíadas e Copa do Brasil, mas tem bastante jogo. Filtre apenas os jogos que você tem mais confiança e, se Deus quiser, vai ser um dia aí muito bom, o restante de semana abençoado pra nós. Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, gol do Corinthians contra o Grêmio. E para fechar, dupla chance para o Flamengo contra o Palmeiras. Essa nossa duplinha deu total de 1,61 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.